Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos aos estudos da disciplina de Economia Brasileira do curso de graduação em Administração Pública. Meu nome é Maria Alice e é um prazer estar aqui com vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, leia com atenção cada uma das abordagens apresentadas. Caso não compreenda algum assunto, solicitamos que faça uma nova leitura. Será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Nessa primeira aula, iremos conhecer o percurso do desenvolvimento da economia brasileira, com destaque para as políticas de governos democráticos e o período da ditadura militar que se sucederam em alternância ao longo do século XX. Bem como analisar os principais planos econômicos e como a economia chegou à sua fase de estabilidade e do retorno ao desenvolvimentismo, e ainda apresentar algumas questões econômicas e sociais que necessitam de outras perspectivas. Vamos começar? Embora o objetivo dessa aula seja analisar o modelo brasileiro de desenvolvimento adotado ao longo do século XX, vamos retomar um pouco a linha do tempo para compreender os elementos políticos que determinaram as particularidades do processo de formação da economia brasileira. A nossa descendência vem de uma economia colonial em que a colonização ocorreu por meio da ocupação de vastas extensões territoriais, sem diversificação da produção. Pelo contrário, sustentada pelo predomínio do cultivo de apenas uma cultura, elevada concentração da propriedade e a utilização de mão de obra escrava. Esses foram os fatores estruturantes da economia colonial, que de alguma forma se enraizaram na cultura econômica do país. O futuro administrador precisa ter consciência de todos os problemas, conhecimento sobre sustentabilidade e trabalho solidário, tendo em vista que o período colonial deixou fortes marcas na economia brasileira, que nem a crise do sistema colonial, nem a independência de Brasil e de Portugal conseguiram romper definitivamente, coexistindo nos tempos atuais, de alguma forma, os laços de dependência econômica herdados. É importante reafirmar que, após a sua independência de Portugal, o Brasil avançou bem pouco no rumo da industrialização, mantendo-se agrário e com poucos recursos que levassem ao desenvolvimento na indústria. Somente no final do século XIX, o excedente gerado pelo setor cafeeiro atingiu um crescimento maior, passando a ser investido sistematicamente na expansão industrial, na construção de ferrovias e na urbanização de cidades. Nesse contexto, Celso Furtado, que foi um dos economistas brasileiros que mais contribuíram para a análise da economia brasileira e a questão do desenvolvimento, apontou que a exploração do Brasil foi uma empresa concebida nos mesmos moldes do Império das Índias, como um simples empreendimento comercial. Entretanto, as necessidades da colonização mudaram a fisionomia externa dessa nova empresa. Essa mudança, porém, afetará apenas a roupagem exterior. O sentido de empresa comercial se conservará bem marcado. Esse sentido, que será o da evolução econômica da colônia, presidirá a formação da sociedade. A análise da economia colonial é tão importante para a compreensão da economia brasileira quanto a formação histórica de Portugal, para compreender-se a razão de ser das grandes expedições e o sentido que tomou a empresa de colonização. A entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil, que se dirigiam à lavoura cafeeira, acelerou fortemente a partir da generalização do trabalho assalariado. Isso, por sua vez, acabou trazendo à economia algo que não existia, o desequilíbrio externo. O surgimento desse desequilíbrio externo veio da introdução do trabalho assalariado. Quando a economia de escravidão pura, com apenas senhores e escravos, a renda monetária concentrava-se na mão dos senhores e poderia, no máximo, ser igual ao valor das exportações, pois não havia forma de propagação da renda internamente, uma vez que só os senhores recebiam a renda. Consequentemente, não há desequilíbrio externo, pois a demanda de importações pode, no máximo, ser igual ao valor das exportações, que é também o nível de renda interna. A partir do momento em que se introduzia o trabalho assalariado, pelo processo de multiplicação da renda interna, essa passa a ser um múltiplo do valor das exportações, criando a possibilidade de desequilíbrio externo.
Contudo, vale observar que a introdução do trabalho assalariado foi um dos resultados da inserção do Brasil na organização do capitalismo mundial e acabou preparando o terreno para a industrialização em um determinado tipo de capitalismo, que foi chamado de capitalismo tardio. O capitalismo pode ser entendido, genericamente, como um regime de produção, distribuição e apropriação da riqueza material, cujo movimento se autodetermina segundo leis gerais da acumulação de capital. Como tal, implica a configuração de relações sociais específicas, baseadas na divisão da sociedade em classes antagônicas, diferentes, e na competição legal pelo poder econômico no âmbito dos mercados. Já o capitalismo tardio faz referência ao atraso da entrada do Brasil no processo capitalista de produção, advindo das condições internas de formação de um excedente do capital, que acabou beneficiando o capital industrial, com consequências perversas para os trabalhadores devido ao rebaixamento da força de trabalho na periferia. Nesse período, ficou em foco que ocorreu a abolição da escravatura forçada pela própria estrutura, que não suportava mais aquele tipo de organização. Também, logo em seguida, a proclamação da República, de modo repentino, mudou a forma de governo no Brasil, com a intenção de transformar tudo no país em uma grande república. E não cada casa em uma república, um lugar onde todos que habitam desfrutam de forma igual de tudo a que têm direito. Na República, tivemos os seguintes períodos da evolução política. Na Primeira República, ou República Velha, no período de 1889 a 1930. A Era Populista, no período de 1930 a 1964, conhecido como Era Vargas. A Era Ditatorial, no período de 1964 a 1984, período em que os militares tomaram o poder. E a Nova República, a partir de 1985, que é o período que vigora até os dias atuais. República significa a forma de governo em que o Estado está voltado exclusivamente para o cidadão. O povo torna-se soberano ao eleger os seus representantes, governando indiretamente o país. Existem três poderes responsáveis pelo andamento do governo: o legislativo, o executivo e o judiciário. Vivemos o mais longo período contínuo de governos democráticos de nossa história, e embora a democracia tenha acontecido de forma bastante conturbada em todo o período republicano, não foi uma conquista qualquer. Ela veio por meio de muita luta. Um dos maiores movimentos populares que o Brasil vivenciou foi precisamente depois de 20 anos de autoritarismo, a tentativa de aprovação das eleições diretas para o presidente em 1984, 95 anos após a proclamação da República, que foi recusada pelo Congresso Nacional, adiando esse projeto por mais 4 anos. A Primeira República do Brasil foi marcada pela política dos coronéis, os quais, sob o regime da força, empunhavam a direção do governo, com as eleições quase sempre decididas antecipadamente por meio das famosas atas escritas a bico de pena. Foi a fase do predomínio da agricultura como setor-chave da economia, embora a indústria viesse se constituindo desde a metade do século XIX a duras penas. De 1889 a 1930, a economia brasileira enfrentou uma série de dificuldades, tais como os impactos da Primeira Guerra Mundial sobre o comércio exterior, fortes oscilações no preço do café, a crise de 1929 que abalou o mundo e a transformação na condução da economia a partir de 1930. A Primeira República ficou caracterizada como a República do Café com Leite, porque os governos eleitos que se revezavam no poder vinham de São Paulo, principal produtor de café, ou de Minas Gerais, importante produtor de leite e derivados. O primeiro presidente da República foi Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto. Ambos ficaram por muito tempo no governo e houve uma sucessão de políticos no cargo, sendo um período marcado por muita agitação política.
Por causa do novo regime instalado, o país deixou de ser monarquia e passou a ser república. A primeira Constituição foi promulgada em 1891 e deu muita força aos estados, o que levou a política da época a ser chamada de política dos governadores. Como os grupos oligárquicos, formados pelas famílias dos grandes proprietários de terra do país, dominavam o poder econômico e político, impuseram pela força seus candidatos por meio de um pacto oligárquico. Esse pacto oligárquico constituía um sistema político que visava o controle do poder pela centralização. Entretanto, 3 fatores geravam instabilidade ao pacto: os permanentes desentendimentos entre políticos de São Paulo e Minas Gerais, a dificuldade em contentar todos os estados, principalmente os intermediários, e o descontentamento de setores da classe média urbana e de jovens oficiais das Forças Armadas. Foi um período econômico dos mais difíceis da República, pelo fato de nele ocorrerem as rápidas transformações em curso, como a instalação do trabalho assalariado na agricultura, a reinserção do país na economia internacional e a readaptação às novas formas do exercício da política. Nesse período, o elemento mais importante da economia brasileira centrou-se em torno do café. Embora um lento processo de diversificação econômica estivesse em curso, tanto no setor agrícola quanto no industrial. Desde o século XIX, o café vinha sendo o principal produto de exportação da economia brasileira, inicialmente produzido na região do Vale do Paraíba Fluminense e depois em direção a São Paulo. No início do século XX, o Brasil chegou a deter 80% do total do mercado internacional do café. Na década de 90, dominava apenas 25% a 30% do mercado, tendo permanecido desde os anos 60 com a exportação praticamente estagnada em cerca de 17 milhões de sacas, verificando-se uma participação decrescente do Brasil no mercado internacional do café. Como o mercado do café sofreu instabilidades decorrentes de choques externos, em 1906 foi firmado o Convênio de Taubaté, com a finalidade de intervir no mercado cafeeiro para que a economia do produto pudesse desfrutar de algumas garantias. E assim o governo decidiu comprar o excedente produzido. Como forma de manter o preço, foi proibida a ampliação das plantações de café e foram facilitados empréstimos externos para a compra do excedente produzido. A superprodução pode ser explicada na economia brasileira devido à abundância de terras e mão de obra, mas precisa ainda nos dias de hoje ser regulada pelo governo, como é o caso da soja em Mato Grosso e no Paraná e da cana-de-açúcar e da laranja em São Paulo, para que não ocorra elevação excessiva dos preços. Embora em contextos diferentes da superprodução vivenciada pelo café, comprovam a necessidade da presença do governo de alguma maneira na regulação da atividade agrícola. A crise de 1929 ocorreu em um momento em que o Brasil vivenciava mais um contexto de superprodução, abalando os programas de valorização do café, pois ao mesmo tempo a Bolsa de Nova York despencou e em todo o mundo muitas organizações foram fechadas. Assim, milhares de desempregados foram para as ruas e os empréstimos restringidos, uma vez que o crédito desaparecera das praças. Logo, a maneira encontrada para não desestabilizar o mercado cafeeiro foi a queima dos excedentes de cafés, um recurso que já vinha sendo utilizado desde os princípios do século. Outro momento importante que convém destacarmos em relação à economia brasileira é o primeiro surto industrial no Brasil, que ocorreu no Rio de Janeiro em fins do século XIX e somente depois se estendeu a São Paulo durante a Primeira República. Contudo, a ideia parece ter se fortalecido após a Primeira Guerra Mundial, quando se confirmou a necessidade de a economia buscar formas concretas de se industrializar, embora os esforços ocorressem de forma lenta, tendo em vista os interesses agrários predominarem na pauta de discussões estabelecidas. E assim caminhou a Primeira República no Brasil. No período de 1930 a 1964, instala-se no país a fase do populismo.
que ainda hoje guarda suas marcas na maneira personalista da condução da administração pública. O Estado brasileiro adquire no populismo características patrimonialistas, em que o público torna-se quase uma extensão do privado, inaugurando outra fase na economia nacional, na qual o setor dinâmico deixa de ser a agricultura. Nesse momento, a indústria passou a ser o centro das atenções. Os dois marcos, tanto em 1930 quanto em 1964, são tidos como os marcos de revolução, denominação essa difícil de ser aceita, pelo caráter distinto das duas situações, como veremos mais adiante. Na Primeira República, os estados tinham força, mas a partir de 1930, com Getúlio Vargas, o governo brasileiro se fortalece, centralizando as decisões e retirando o poder das regiões. Isso facilitou a condução das políticas econômicas no período. O governo do presidente Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, caracteriza-se por três situações distintas. A primeira situação, de 1930 a 1934, foi a fase do governo provisório, que entrou em choque com o movimento constitucionalista de 1932, o qual pedia ao governo em que a Constituição desse as cartas. A segunda situação, de 1934 a 1937, foi a fase do governo constitucionalista, regida pela Constituição de 1934. A terceira situação, de 1937 a 1945, foi a fase do Estado Novo. Surgiu a figura dos decretos-leis, o judiciário perdeu forças, o autoritarismo e a repressão dominaram o quadro da época e foram nomeados interventores para governarem os estados. Getúlio Vargas foi o presidente que conseguiu ficar mais tempo no governo, usando o autoritarismo para governar. E a justificativa para isso está no populismo utilizado por Getúlio, em que os acordos iam dos coronéis aos industriais, e nas políticas com a classe trabalhadora. Foi tão forte sua presença política junto aos trabalhadores que quase tornou-se possível a sua permanência no poder em 1945 com o movimento do queremismo, que foi um movimento político surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. O nome queremismo se originou do slogan utilizado pelo movimento, Queremos Getúlio. Mas o final do seu mandato estava decretado. As Forças Armadas não mais o apoiavam e Getúlio teve que sair do cargo. O desenvolvimento decisivo da indústria no Brasil, a partir de 1930, foi motivado pela Grande Depressão, que fez todos perceberem que não havia outra saída para a economia do país. É nessa fase, portanto, que começou o processo induzido de industrialização para a substituição de importações. No processo de substituição de importações, os produtos anteriormente importados passaram a ser produzidos internamente. Substituir importações não significa diminuí-las, muito pelo contrário, pode até vir a aumentá-las, dependendo da necessidade. Nesse caso, então, substituição de importações é o fato de o Brasil ou o país modificar a pauta dos importados por bens intermediários e de capital, visando ampliar e diversificar a capacidade de produção. Contudo, com o passar dos anos, alguns problemas pareceram ameaçar o processo de substituição de importações. O tamanho e a forma da estruturação do mercado, a característica do desenvolvimento tecnológico e a organização dos recursos de produção. É importante ressaltar que o maior problema do processo de substituição de importações na industrialização brasileira e na da América Latina centrou-se na redução do coeficiente de importação. Em outras palavras, na relação entre o valor das importações e o produto interno. A partir do momento em que essa relação se torna insuficiente para atender às necessidades da expansão da economia, tem-se um esgotamento do processo de substituição de importações. No início da década de 1960, o Brasil começava a enfrentar uma situação preocupante
devido à anunciada estagnação que se vislumbrava no período. Isso indicava que o modelo havia chegado ao esgotamento de fato, apesar das propostas de uma condução alternativa visando romper as dificuldades. Contudo, a estagnação no final da década de 1960 não se confirmou, muito pelo contrário, iniciou-se uma fase de crescimento do produto interno bruto, que levou ao famoso milagre econômico, ocorrido entre 1968 e 1972. Mas antes de tratarmos sobre o milagre econômico, vamos analisar alguns pontos do governo de Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Getúlio Vargas e a posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República do Brasil, dando continuidade à proposta da discussão sobre a organização política, econômica e social. O que se verificou foi que o governo de Eurico Gaspar Dutra deu continuidade aos objetivos de modernização econômica, iniciando na era Vargas, cujo governo havia criado uma série de organismos com o objetivo de institucionalizar a política industrial no país. Entre eles, podemos destacar a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, a Comissão da Indústria de Material Elétrico, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial e a Comissão Nacional de Ferrovias, dentre outros. Então, é preciso relativizar a ideia de que o governo Dutra abandonou as políticas de governo e ações diretas voltadas para a promoção do desenvolvimento industrial. Na verdade, o governo Dutra revela, de certo modo, sua preocupação em dar seguimento à acumulação industrial e à manutenção dos investimentos iniciados no Estado Novo, particularmente a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso se revela tanto no momento em que libera as importações, entre outras razões, para satisfazer a demanda reprimida de bens de capital e matérias-primas na indústria nacional, como após a instalação do controle, quando esse evolui paulatinamente no sentido de introduzir critérios de seletividade. A única iniciativa planejada do Estado para o desenvolvimento econômico, porém, foi o Plano SALT, que foi uma tentativa de coordenação dos gastos públicos visando essencialmente aos setores de saúde, alimentação, transporte e energia, prevendo investimentos para os anos de 1949 e 1953. Vargas retornou à presidência da República, eleito democraticamente em 1950. Alguns meses antes da sua posse, foi concretizada a criação da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, com a finalidade de elaborar projetos conjuntos visando a expansão da infraestrutura em território nacional, com atenção voltada aos setores energético e de transporte, mas que acabou sendo interrompida no governo republicano em Schoenfeld. Ainda assim, o Plano Nacional de Rodovias continua a ser incrementado, contando com o apoio de estratégias políticas do Estado. Com a finalidade de assegurar o desenvolvimento, criou-se em 1952 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e em 1953 a Petrobras. Em 1954, em uma tentativa de golpe ao seu governo, Getúlio Vargas suicidou. Foi substituído em um primeiro momento por João Café Filho, que era o vice-presidente, logo em seguida por Carlos Coimbra da Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e finalmente, para terminar o mandato, por Nereu de Oliveira Ramos, que era o vice-presidente do Senado Federal. Todos os três ficaram pouco tempo no poder. Nesse interregno, até a posse do presidente Juscelino Kubitschek, combateu-se a inflação por meio de uma política econômica severa, formulada pelo economista Eugênio Goudin, ministro da Fazenda. Com a entrada do presidente Juscelino Kubitschek, foram tomadas diversas medidas de combate aos desequilíbrios externos.
A política de industrialização marcou profundamente o período, cujo principal emblema foi o Plano de Metas, lançado em 1956. Entretanto, do ponto de vista estrutural, a política de ciência e tecnologia nacional não foi tratada como devida prioridade. Apesar de já existirem algumas instituições científicas desde o século XIX, o desenvolvimento tecnológico brasileiro não tem sido suficiente para que o Brasil possa impor uma lógica de desenvolvimento econômico mais independente dos avanços obtidos por outros países. Apenas na primeira metade da década de 50, instituições como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, foram fundadas. Na segunda metade da década de 50, no governo de Kubitschek, a busca de autonomia tecnológica brasileira foi abandonada com a implementação do Plano de Metas. Nesse plano, dado o objetivo de implementar em um curto período de tempo segmentos industriais com maior complexidade tecnológica, o desenvolvimento tecnológico foi posto em segundo plano, já que a importação de tecnologia e o desenvolvimento tecnológico feito pelas filiais de empresas transnacionais eram vistos como mais importantes. Além do incremento da industrialização, no governo de Juscelino Kubitschek, foi construída Brasília, a nova capital do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Contudo, mesmo com essa série de projetos, os desequilíbrios regionais não foram superados. As dificuldades na captação de recursos se mantiveram. Houve endividamento e a ampliação da rede ferroviária sofreu um forte abalo, tendo como consequência o seu enfraquecimento. Com a entrada de Jânio Quadros, em 1961, na presidência da República, houve um recrudescimento da política industrial. A inflação herdada do governo do presidente Juscelino Kubitschek acelerou-se e os problemas fiscais e de balanço de pagamentos precisaram ser reorganizados. No curto espaço de tempo em que permaneceu como presidente, Jânio Quadros procurou uma aproximação com a ex-União Soviética e mostrou-se favorável à descolonização da África. Apesar de estar legitimado por uma votação impressionante, Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961 por falta de apoio político para a implementação de um projeto econômico do tipo liberal. Após a renúncia de Jânio Quadros a presidente da República, houve momentos de impasse para que o vice-presidente João Goulart assumisse a pasta de presidente. No dia da renúncia, quando João Goulart estava na China, tentaram impedir o seu retorno ao país e a sua posse como presidente. Para que Goulart assumisse o poder, o Congresso Nacional teve de alterar o regime de governo de presidencialismo para parlamentarismo e transferir a responsabilidade do governo ao primeiro-ministro. Goulart teve o mandato marcado por uma série de conflitos no campo e nas cidades. A política econômica exposta no plano trienal, elaborado por Celso Furtado, centrou-se na resolução das questões mais imediatas, como a inflação, e deixou a industrialização para o segundo plano. Houve uma revolta popular, o país chamava por reformas de base, mas por baixo as elites conspiravam contra o seu governo. Em 31 de março de 1964, Goulart foi deposto pelos militares, que assumiram o governo com o pretexto de ser por um curto período de tempo e ficaram por 20 anos, no período de 1964 a 1984. A partir de agora, vamos estudar a economia brasileira compreendida em dois diferentes períodos, o militar e o democrático. Inicialmente, vamos observar que o modelo econômico do regime militar foi marcado pelo processo de concentração de renda e a abertura externa da economia brasileira. Já no período de transição democrática, importantes avanços políticos ocorreram, entre eles a convocação de uma Assembleia Constituinte, com a elaboração e aprovação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que completa 30 anos, estabelecendo eleições diretas em todos os níveis,
a legalização dos partidos políticos de qualquer tendência, a garantia do direito à greve e à liberdade sindical, a ampliação dos direitos trabalhistas, a intervenção do Estado em assuntos econômicos e o nacionalismo econômico, ao reservar algumas atividades às organizações estatais. Vamos entender cada um desses períodos. O primeiro período do governo militar foi dividido em 4 fases. A primeira fase, de 1964 a 1967, foi marcada pela estagnação das atividades econômicas, grandes reformas institucionais e preparação para a entrada da economia brasileira na economia mundial. A segunda fase, que foi do período de 1968 a 1973, ficou conhecida como a fase do milagre econômico, tendo o país colhido os frutos de ajustamentos anteriores, além de a situação internacional apresentar um quadro animador. A terceira fase, do período de 1974 a 1979, marcada pela transformação da economia com instabilidade na economia internacional após o choque do petróleo, que atingiu todo o mundo, com fortes aumentos do preço do petróleo no mercado internacional. Foi nesse período que foi criado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, com vistas a organizar a economia diante das dificuldades. A quarta fase, do período de 1980 a 1984, foi assinalada internamente por recessão, inflação elevada, redução do investimento estatal. E externamente, por um quadro desfavorável devido à elevação dos juros, ao segundo choque do petróleo e à instabilidade cambial associada à crise da dívida externa dos países emergentes. No período do governo militar, de 1964 a 1984, o país foi governado por meio de atos institucionais e decretos, com o fortalecimento do poder executivo e o enfraquecimento do legislativo. Através dos atos institucionais, foi criado o Sistema Nacional de Informação, SNI. Inúmeros direitos políticos foram cassados, os movimentos sindicais, estudantis e camponeses foram reprimidos, determinou-se o fechamento do Congresso Nacional, estabeleceu-se o regime de censura à imprensa e utilizou-se com exclusividade a tortura como forma de obtenção de informações junto a supostos opositores do regime. O governo militar introduziu na economia inicialmente o Plano de Ação Econômica Governamental, PAEG, que teve como mentores Roberto de Oliveira Campos e Otávio Bulhões. Nesse plano, foi introduzida a correção monetária com a finalidade de corrigir a inflação e novas regras cambiais, salariais, impondo perdas reais aos trabalhadores e tributárias. A retomada do crescimento da economia brasileira no período militar só foi ocorrer a partir de 1968 e perdurou até o ano de 1973, ficando consagrado este período como o do milagre econômico. O chamado milagre econômico foi marcado pelo elevado crescimento obtido pela economia brasileira, com taxas superiores a 10% ao ano no período de 1968 a 1973, quando tudo parecia acenar para a estagnação econômica. Contudo, apesar de todo o crescimento, a renda concentrou-se. O termo milagre se justifica ainda mais nesse caso em razão de duas relações macroeconômicas bastante conhecidas. A relação direta entre crescimento e inflação, ou inversa, entre desemprego e inflação, ou seja, quanto menor a taxa de desemprego, maior a inflação e vice-versa. E a relação inversa entre crescimento econômico e o saldo do balanço de pagamentos, que ressaltam o dilema da política econômica entre o equilíbrio interno e externo. Esse período só chegou ao fim devido à piora nos cenários, tanto internos quanto externos. Internamente, a estrutura produtiva desequilibrou-se.
No cenário externo, a subida dos preços do petróleo, as pressões inflacionárias e a instabilidade cambial exigiram novos ajustes econômicos. Em 1974, independente do choque do petróleo, a economia já estava operando acima do produto potencial, necessitando de grande volume de importações de bens de capital e matérias-primas, com o que acentuavam-se as pressões inflacionárias e a tendência aos déficits externos. Em decorrência dessas dificuldades, apontadas no ano de 1974, o governo formulou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tendo na mira as indústrias de bens de capital e a infraestrutura. O Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOOL, criado com a finalidade de se transformar em uma alternativa em substituição à gasolina, fez parte desse plano, assim como os projetos de construção da usina hidrelétrica de Itaipu e da ferrovia do Aço, entre inúmeros outros. Diante desse cenário, no final dos anos de 1970, as dificuldades advindas do cenário internacional continuaram e a recessão dos anos de 1980, decorrente da diminuição dos investimentos, levaram a década no Brasil ser designada de década perdida. A produção estagnou, a inflação começou a fugir do controle, os juros internacionais aumentaram, o crédito diminuiu, a dívida externa sofreu baques profundos, o que marcou o fim de um modelo de desenvolvimento que precisava sofrer reformulações. Foi nesse clima que as ações em favor da emenda constitucional propondo eleições diretas já para a presidência da República se transformaram no maior movimento social vivido pela nação brasileira. No final, a emenda foi rejeitada na votação pelo plenário por não ter adquirido os 2/3 exigidos legalmente para sua aprovação. Consequentemente, a eleição foi decidida em votação indireta no colégio eleitoral. Tancredo Neves venceu para presidente e José Sarney para vice-presidente. Próximo da posse, Tancredo Neves adoeceu, vindo a falecer, e Sarney assumiu a presidência da nova República. Nessa nova fase da República, os desafios foram muitos. O modelo de desenvolvimento econômico esgotou-se e necessitava ser revisto. A economia precisava ser reaquecida por causa do crescimento que se anunciava, mas o processo inflacionário se agravara. Assim, a inflação foi a causa escolhida para ser anulada do cenário, sob pena de afetar a estabilidade econômica do país ou de comprometer o crescimento econômico. Para tanto, em 28 de fevereiro de 1986, foi lançado o Plano Cruzado, no qual uma nova moeda chamada Cruzado substituiu o Cruzeiro. Nesse momento, o mecanismo de reajuste de salários foi revisto e toda vez que a inflação atingisse o patamar de 20%, um gatilho salarial seria disparado visando a corrigir o seu valor. Quase todos os preços foram congelados, com exceção da energia elétrica. Foi estabelecida também uma taxa de câmbio fixa, os aluguéis foram revistos e os contratos prefixados corrigidos por uma tablita. A tablita continha índices que corrigiam os valores dos produtos decorrentes da inflação. O plano teve sucesso no início. Houve uma queda da inflação e as pessoas aprovaram, tanto que algumas resolveram se tornar fiscais, para que o congelamento de preços não fosse desrespeitado. No entanto, passada a fase da euforia, modos de contornar o congelamento foram surgindo, por exemplo, a imposição de ágio por alguns comerciantes. O ágio funcionava da seguinte maneira: caso alguém necessitasse de algum produto que havia desaparecido das prateleiras, bastava pagar um valor adicional e comer um passe de mágica, a mercadoria reaparecia. Além disso, podemos observar também que o governo fez um enorme esforço no sentido de não descongelar a economia, isentando produtos, impostos, dando subsídios, liberando as importações de produtos em falta, confiscando produtos em que, em algumas situações, o produtor resolvia não colocar à venda no mercado. Nessa dificuldade de congelamento versus descongelamento, surgiu o chamado cruzadinho, caracterizado pela adoção de um conjunto de medidas, como empréstimos compulsórios, na compra da gasolina, automóveis e passagens aéreas internacionais.
Isso permitiu uma sobrevida do Plano Cruzado até as eleições para governadores em 1986. Passadas as eleições, das quais o governo saiu vitorioso, foi adotado o Plano Cruzado II, com uma série de novas medidas, na tentativa de controlar o déficit público. Com o fracasso do Plano Cruzado II, foi lançado em 12 de junho de 1987 o Plano Bresser, que propõe o congelamento dos preços e dos salários por 3 meses, a desvalorização do câmbio e a utilização da tablita nos contratos pré-fixados. No Plano Bresser, o déficit público aumentou e começou então uma etapa de discussões em torno da necessidade de reduzir o peso do setor público na economia. Um dos marcos do período foi a decretação da moratória da dívida externa brasileira, o que alteraria o quadro da negociação com os credores internacionais. Em 1988, foi lançado o Plano Verão, mudando a unidade monetária de cruzado para cruzado novo. No Plano Verão, o salário sofreu perdas. As medidas foram tímidas por conta da iminência de eleições em 1988 e a inflação acelerou, chegando a um patamar de hiperinflação, seguindo-se o descontrole das contas públicas e a elevação das taxas de juros. Mas foi nos anos de 1990, com a entrada de Fernando Collor de Mello como presidente, que se pôde perceber o descontrole inflacionário e a necessidade de ajuste da economia, tendo sido proposta uma reforma monetária, administrativa e fiscal. Foi um período em que o programa de privatizações tomou força. Os preços foram congelados, o sistema de câmbio alternou-se para flutuante e ocorreu o processo de abertura cambial. Com a saída de Fernando Collor, assumiu a presidência da República o seu vice-presidente Itamar Franco. O ministro da Fazenda do seu governo foi Fernando Henrique Cardoso, e respaldado por uma série de estudos realizados por sua equipe econômica, lançou o Plano de Estabilização Econômica, que ficou conhecida como Plano Real. Entre os pontos privilegiados pelo Plano Real, destacaram-se a busca da ampliação da receita tributária, o equacionamento da dívida dos estados e dos municípios, a diminuição da participação do Estado na economia, como estímulo à privatização, o estabelecimento de algum controle maior sobre os bancos estaduais, em algumas situações com a realização de estudos visando seu fechamento. Das organizações privatizadas no Brasil, na década de 1990, destacam-se aquelas dos setores de telecomunicação, siderúrgico, elétrico, ferroviário, portuário e financeiro. O Plano Real obteve êxito em um primeiro momento, com o aumento do Produto Interno Bruto, graças à ampliação dos setores industrial, agropecuário e de serviços. Outros fatores que merecem destaque são que a inflação também apresentou queda, que contribuiu para que o poder de compra das pessoas tivesse um incremento surpreendente. O crédito retornou e o salário passou a ser mais atraente por causa do poder de compra dos consumidores. O sucesso obtido pelo Plano Real, que Cardoso implementou, foi tanto que culminou em sua eleição para presidente da República por um mandato de 4 anos, sendo depois reeleito em 1998. Após o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi eleito presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que manteve o Plano Real, obtendo novos bons resultados para o Programa de Estabilização Econômica e tornou novamente importante a presença do Estado na economia brasileira. Presença que havia sido colocada em segundo plano, devido ao projeto neoliberal defendido em termos mundiais com muita intensidade. Além disso, Lula estabeleceu uma série de políticas que permitiram a inclusão social dos despossuídos, por exemplo, com a ampliação dos programas Bolsa Escola e Bolsa Família, os quais tiveram um efeito multiplicador extraordinário na economia do país. Diante desses resultados, a economia conseguiu retomar o crescimento, adquirindo credibilidade externa e fortalecendo o mercado interno. Tanto que a crise mundial, vivida a partir de 2008, não surtiu efeito no Brasil, os efeitos que em outra situação poderiam causar. Pelo contrário, o país tem enfrentado as dificuldades, os desafios de forma firme e controlada, dando provas de que conseguiu reservas capazes de auxiliarem diante das dificuldades inesperadas. Nesse sentido, cabe registrarmos que a situação favorável da conjuntura internacional do limiar no século XXI favoreceu a situação nacional. Bom, na aula de hoje discutimos os fundamentos políticos da economia
Na aula de hoje, discutimos os fundamentos políticos da formação da economia brasileira na República. Apresentamos o desenvolvimento econômico brasileiro da primeira à nova República, com vistas à compreensão dos cenários, dentro das especificidades de cada uma das épocas focadas. Vimos também que cada período tem seus valores culturais que devem ser levados em conta, pois são realmente importantes nas tomadas de decisões. Na República Velha, Nova República, o Brasil vivenciou diferentes situações econômicas e enfrentou desafios que deveriam ser superados, como as formas autoritárias de governo. Importantes focos de análise com o propósito de despertar o desenvolvimento de novos trabalhos na área dentro de uma perspectiva de administração pública. A conquista da estabilização econômica foi uma grande marca do último quaternal do século XX no Brasil, e o interessante é que somente foi conseguido em um regime de governo democrático. E os planos econômicos elaborados no período analisado dão uma ideia das dificuldades enfrentadas pela economia brasileira. E com isso encerramos os estudos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Na próxima aula, vocês conhecerão como se deu o processo de industrialização no Brasil. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!